Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos conta a história de 10 leprosos. 10 leprosos que encontraram-se com Jesus, clamaram a misericórdia de Jesus e depois de serem curados, apenas um voltou para agradecer. E Jesus, surpreendido, pergunta: não foram 9, não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? E aí aquele que voltou para agradecer, samaritano, um estrangeiro, ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. A lepra nos dias atuais seguramente não é tão comum quanto era no passado. Talvez alguns de nós já tivemos oportunidade de ver ou de ter contato com alguém que tem lepra. Já ouvi falar que em Macau, parece que algum tempo atrás tinha uma casa que cuidava de pessoas com lepras. Parece que tinha um padre estrangeiro que tinha um carinho muito grande por essas pessoas enfermas. A lepra, ela é profundamente contagiosa. A lepra, além de fazer mal para o corpo da pessoa, a lepra faz mal para a dignidade. Aqueles que já tiveram aqui coronavírus, acho que possivelmente, talvez ninguém, talvez alguém que tenha ido para outro país, alguém que tenha ficado fora, você precisa ficar isolado. Você não pode ter contato com as pessoas. Passei uns dias no Brasil, voltei para Macau, fiquei 7 dias em quarentena. A diferença entre ficar 7 dias em quarentena e ficar a vida toda em quarentena é uma diferença enorme. Aqueles que tinham lepra passavam a vida toda em quarentena, passavam a vida toda isolados em uma cidade apenas para os doentes. Essas pessoas não podiam mais continuar em casa. A chance de contágio era enorme. Do Evangelho de hoje, nesta situação tão dramática destes 10 leprosos, brevemente eu gostaria de refletir com vocês 5 lições que nós podemos trazer para a nossa vida. Primeira lição: a última chance. O que significa a última chance? O Evangelho diz que Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Jesus foi morto. Isso significava que seria a última vez que Jesus estava passando naquele local. Jesus passava entre a Judéia e a Samaria. Jesus nunca mais voltaria ali. Na nossa vida, se nós tivermos essa concepção, talvez eu não vou ter uma oportunidade de fazer isto daqui novamente. Talvez eu não vou ter a oportunidade de me reencontrar com esta pessoa. Eu penso que nós faríamos as coisas com mais coração. Eu penso que nós faríamos aquilo que nós estamos realizando com mais intensidade, com mais amor. Queridos irmãos e irmãs, nós planeamos ou planejamos, mas quem decide é Deus. Deus é o Senhor do amanhã. E Jesus sabia que Ele não voltaria ali. Jesus, com o seu profundo coração misericordioso, Jesus cura. E aqueles homens, clamando pela misericórdia, seguramente eles pensaram: é a última oportunidade, seguramente nós nunca mais vamos encontrar com Ele. Então eles pediram, e pediram com muita fé: vivamos aquilo que nós estamos fazendo com coração, com amor, com intensidade. A segunda grande lição: unidos na dor. O que significa unidos na dor? Na época de Jesus, nós sabemos disso, os judeus e os samaritanos, eles não conviviam. Eram pessoas que não se comunicavam. Eram pessoas que uma não gostava da outra. Os judeus não tinham contato nenhum com os samaritanos. Os samaritanos eram consideradas pessoas inferiores, pessoas que deveriam ser desprezadas. A doença, a enfermidade uniu aquilo que uma tradição local estava separando. Muitas vezes vai ser na dor que nós vamos acordar e vamos deixar algumas coisas tão mesquinhas, algumas coisas tão pequenas, alguns conflitos tão pequenos, algumas rixas, algumas confusões, algumas mágoas do passado que têm tirado a nossa paz. Muitas vezes Deus vai permitir a dor, porque na dor, no sofrimento,
Deus vai nos realizar uma graça muito grande, a graça de nós acordarmos. E aqui, para nós que temos fé, para nós que somos cristãos, nós não precisamos esperar a dor para servirmos e amar o próximo. A dor tem uma capacidade muito grande de unir as pessoas. Quantas famílias que se tornaram mais próximas no momento da dor. Querido irmão, querida irmã, sem dúvida nenhuma, todos nós trazemos na nossa história, no nosso coração, algumas tristezas, talvez algumas pessoas que nós temos mais dificuldades. Não guarde rancor no coração, não guarde mágoas no seu coração. Talvez nós estejamos esperando mais do que aquilo que as pessoas podiam oferecer a cada um de nós. Deus, ele é tão sábio, e aqui é preciso um ato de fé. Deus, ele é tão sábio que nós precisamos dizer assim e acreditar desta forma: eu sei o que Deus está fazendo. Se Deus permite que esta pessoa está na minha vida, se Deus permite que eu passe por essa situação, Deus quer me ensinar algo. Deus quer transformar alguma coisa na minha vida. A dor, o sofrimento tem uma capacidade muito grande de unir as pessoas. Que Deus nos ajude a não precisarmos passar pela tristeza, pela dor, para nós resolvermos coisas pequenas, às vezes com pessoas muito próximas. Terceira grande lição do Evangelho dos 10 leprosos. Aprenda a obedecer sem ver. Jesus disse para eles: voltem e encontrem-se com os doutores da lei, com os sacerdotes. Eles estavam voltando porque eles acreditaram. A fé é um ato de abandonar-se em Deus quando nós não estamos vendo aquilo que nós desejamos. Aqueles homens, eles acreditaram de coração. Aqueles homens, eles obedeceram sem ver. E esse foi o primeiro grande passo. Claro, depois vem a gratidão, nós vamos falar da gratidão daqui a pouco. Mas o primeiro grande passo, esses homens foram pessoas de fé. Por quê? Porque eles obedeceram sem ver. Deixa o padre dizer algo para vocês guardarem no coração. A obediência agrada mais a Deus do que o sacrifício. Muitas vezes nós pensamos que o que vai agradar a Deus é um monte de sacrifício. Claro que agrada. Fazer jejum, penitência, deixar de fazer um monte de coisas que nós desejamos. Isso nos educa. Mas o que agrada mais a Deus é obedecer. É dizer assim: Senhor, eu confio, por isso eu vou viver corretamente. Quarta grande lição. Eles ainda tinham a voz para pedir. Eles ainda tinham a voz. A lepra é uma doença tão terrível que a lepra vai destruindo a pessoa como um todo. A lepra, ela afeta os olhos. Rapidamente as pessoas não conseguem mais ver. A lepra afeta o ouvido. A lepra vai afetando as mãos. De tudo aquilo que já tinha sido afetado naqueles homens, possivelmente eles ainda tinham a voz. Veja, eles utilizaram aquilo que eles tinham para buscar a solução para o problema deles. E aqui entra uma diferença muito grande entre a pessoa que tem fé ou não. Uma pessoa que tem fé, ela vai ver aquilo que ela tem. Uma pessoa que tem fé, ela vai procurar solução. Uma pessoa que tem fé, ela vai procurar as respostas. Uma pessoa que tem fé, ela não se acomoda na dificuldade. Ela não se acomoda no sofrimento. Todos nós, com a graça de Deus, temos voz. A nossa voz, ela deve ser usada para clamar e pedir a Deus. Que Deus nos ajude a clamar e pedir a Ele. Eles tinham a voz, ainda tinham a voz. Eles usaram aquilo que eles tinham. Em vez de ficar reclamando daquilo que eles não tinham, eles tinham a voz e usaram aquilo que eles tinham. A última lição, e talvez a mais importante de todas, a quinta, a gratidão. Voltou para agradecer. Queridos irmãos e irmãs, agradecer faz um bem enorme à nossa vida.
Não sei se alguns de nós já percebemos isso, mas quando nós começamos a reclamar, quando nós começamos a criticar, quando nós começamos a blasfemar, as coisas só ficam mais difíceis, as coisas só pioram. Rapidamente nós vamos perdendo a paz. Muitas vezes, sem percebermos, nós vamos perdendo até a saúde. Aprender a agradecer. Por exemplo, quando nós meditamos sobre aquilo que nós estamos fazendo agora, nós estamos participando da missa. O que significa a palavra missa? Missa significa ação de graças. Thanksgiving. Agradecimento. Ação de graças. Quando nós participamos da missa, quando nós vamos para a missa, nós devemos dizer assim: eu não estou indo para cumprir um preceito, eu não estou indo para manter uma tradição, eu não estou indo porque senão Deus vai se zangar comigo. Não, eu estou realizando um ato de ação de graças. Eu estou indo para agradecer a Deus. Uma pessoa que é grata é uma pessoa que seguramente agradará o coração de Deus e terá bons amigos. Que Deus nos ajude a agradecermos as pessoas e as graças que nós temos na nossa vida. Que Deus nos ajude, a exemplo deste samaritano, a voltar para trás, a encontrar-nos com Jesus. E quando nós formos rezar, começar a nossa oração agradecendo. Porque aquilo que nós temos é muito mais do que aquilo que nós não temos. Que Jesus nos ajude, através da lição desses leprosos, pessoas que sofreram muito mais do que nós estamos sofrendo. Que Jesus nos ajude, através destes homens, através da lição deles, principalmente daquele que agradeceu, a termos uma fé mais alegre, uma fé mais madura, uma fé fiel.